Oi. O assunto de bolo casamento sempre rende muito conteúdo, assim, muita coisa para falar. Então, vou tentar resumir aqui um pouquinho, para ficar mais fácil, né? Talvez casamento muito grande não tenha esse ano, né? A gente não sabe ainda como que vai ser. Mas casamento sempre a gente se planeja 2, 3 anos antes, então, para quem está pensando em casar e fazer casamento assim grande ou mesmo pequeno, na verdade, o trabalho é quase o mesmo, mas já vai se planejando, e quanto mais tempo planejando, o resultado com certeza sai melhor. Então, uma das dúvidas é sempre, Isa, quanto fazer de bolo para bolo de casamento? Normalmente, né, eu aprendi com os cerimoniais que eu trabalhei durante esses 3, 4 anos que eu faço bolo de casamento, que em média 75 gramas por pessoa, por convidado. Isso depende muito. Igual eu comentei, eu uso o exemplo do casamento do meu irmão. Foram 350 convidados, mas tinha muita coisa. Eles tinham barraquinha de sorvete, tinha pastel, tinha muita coisa, assim, tinha mesa de docinho, teve bolo, enfim, teve um monte de coisa. Então acaba sobrando bolo. Às vezes os convidados querem comer um pouquinho de tudo e acaba não consumindo o bolo. Então, em média, 75 gramas por pessoa. Mas isso é uma média, assim, né? Normalmente, em festa de aniversário, a gente coloca 100 gramas. Em casamento, que tem muito mais comida, 75. Outra dúvida que é bem recorrente, assim, que as noivas sempre, não sei se ficam bravas comigo, mas é uma coisa bem normal de me perguntarem, é a questão do sabor do bolo. Normalmente as noivas querem bolo com fruta fresca. Nem se o bolo for, na minha opinião, eu trabalho assim, eu não sei se outra pessoa trabalha diferente, mas no meu ver e no meu tipo de trabalho, fruta fresca é muito complicado. Mesmo sendo um bolo de corte para ficar na cozinha, foi o caso do meu irmão, que eu fiz um bolo para eles, 30 quilos de bolo, mas era um bolo de corte, ficou na cozinha. Então não é um bolo estruturado, né, mas tem que estar gostoso, tem que estar maravilhoso, mesmo que ele não vá aparecer na festa. E o bolo em andar, que é o bolo que eu já fiz algumas vezes, também, fruta fresca não dá certo, assim, principalmente em morango, que é uma das frutas mais pedidas, assim, o bolo de morango molhadinho, que é um dos mais vendidos aqui no café. As pessoas me pedem assim, eu quero esse bolo para o meu casamento. Mas a gente tem que explicar que é outra situação. Então eu faço na cozinha ali, 2 metros, eu já estou no meu balcão e o bolo não vai sair dali. Então vai ficar refrigerado, eu vou vender ele durante o dia, se não vender eu vou ter que tirar da vitrine, porque o bolo de morango ele é bem sensível, assim. E um bolo de casamento normalmente vai ficar horas exposto, sem refrigeração, né, quando é um bolo de verdade, assim, não é um bolo fake. Então, tudo isso tem que pensar, a massa não é a mesma. Normalmente é a massa manteigada, que é uma massa mais firme, então ela aguenta os andares. Não, na minha concepção, não pode ser fruta fresca, não dá certo. Tirando salvo os casamentos antigos, que às vezes os bolos eram retangulares e grandes assim, mas bolo de andar é muito complicado fazer com fruta fresca. Eu, no meu cardápio, eu não faço assim, porque solta água, porque ele pode rachar a cobertura, ele pode cair, enfim. Então é muito arriscado fazer esse tipo de trabalho assim. Eu não posso molhar meu bolo com leite ou coisas desse tipo, é sempre com calda, porque vai ficar muito tempo fora da geladeira, né? Então esse tipo de produto, assim, tipo nata, leite, essas coisas assim, fora da geladeira eles azedam, então não pode usar nenhum tipo. Isso eu acho que é uma das maiores dúvidas, assim, que as noivas sempre vêm e insistem comigo em fazer bolo de fruta, e não dá. E outra coisa, uma dica, assim, talvez para, às vezes, alguém que se arrisque ou alguém que trabalha com isso, né? Ou tá começando, porque a gente, né, sempre evolui, assim, e quer aprender mais.
normalmente as pessoas acham que bolo de casamento a gente coloca um em cima do outro, né? E não é assim, é quase que um projeto de engenharia. Tem que estar bem estruturada, a massa tem que estar certa, o recheio tem que estar no ponto correto, não pode estar muito mole e não pode estar muito duro. A massa tem que ser a massa perfeita, não pode ser uma massa fofinha, como eu já expliquei, massa chiffon, massa de pão de ló, que são massas fofinhas e não aguentam peso. Então tudo isso, e tem a estruturação. Isso também é como eu falei, quase um projeto de engenharia, então em todos os andares vai ter alguns encaixes ali para sustentar esse bolo, né? Às vezes até por 6, 7 horas na mesa do bolo sem cair. A questão do transporte também. Eu prefiro quando, né? Agora já faz algum tempo que eu não faço por causa da pandemia, né? Os casamentos foram cancelados, enfim. Mas todos que eu fiz eu montei no local. Algumas pessoas levam ele já inteiro, mas eu prefiro trabalhar assim, levar ele desmontado e montar no lugar assim. Eu já fui para lugares assim que são algumas horas de estrada de chão, então levar um bolo aí 15, 20 quilos no carro, um solavanco de estrada de terra, é bem complicado. Eu prefiro sempre levar ele desmontado e montar no lugar. E sempre faz um checklist, né? Tem que levar tudo para montar. E uma das coisas que eu sempre faço, inclusive aqui no café, por organização mesmo e por já ter passado alguns perrengues assim, eu sempre faço massa a mais. Então, aconteceu, né? Rachou na hora de montar, o bolo caiu, né? Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus, né? No momento de montar um bolo, mas é algo que pode acontecer. Então eu sempre, quando eu faço bolo assim, eu procuro sempre fazer massa a mais, para não correr o risco de, meu Deus, caiu e agora eu não tenho como solucionar esse problema. Então eu sempre procuro assim ter essa reserva ali para não ficar na mão. Acho que esses é alguns pontos assim que as pessoas, né, as noivinhas assim, tem mais dúvida, né, sobre isso. Questão de valor também. Então tudo isso, o bolo que eu faço aqui, a minha responsabilidade é imensa, com certeza. Mas eu te entregar o bolo do teu casamento é muito maior. A minha responsabilidade é imensa, porque aquele dia vai ficar marcado. Então vai ficar nas fotos pro resto da vida. Então a minha responsabilidade como profissional é imensa. Então com certeza o valor, como eu falei, eu sempre tenho que levar um ajudante junto comigo, nem que seja meu marido no caso, mas eu tenho que ir junto, ele sempre me ajuda assim, né? Então tudo isso tem um custo. E a responsabilidade, né, de fazer um bolo assim, como eu falei no caso do casamento do meu irmão, foram 30 quilos de bolo, foram 15 tortas, não lembro mais a quantidade de saquinho de suspiro que eu fiz, mas acredito que em torno de 200 mais ou menos. Então tudo isso é uma responsabilidade. Se eu fecho o contrato, eu tenho que entregar o produto. Então, normalmente nas semanas que antecedem esse tipo de evento, eu procuro sempre dormir mais cedo, descansar, estar bem tranquila, comer bem. Parece até meio demais assim, mas é verdade, porque pode acontecer de no dia não estar bem. E como que eu vou montar um bolo? Então tudo isso é uma questão de valor, assim, né? Então tem uma questão de responsabilidade muito maior quando é esse tipo de evento. Independente se é o bolo que vai ficar na cozinha, como eu falei, ou o bolo que vai ficar em cima da mesa. A responsabilidade para mim é a mesma. Ou mesmo aqui no café, a minha responsabilidade é entregar um bolo para o cliente que esteja no mínimo ótimo. Né? A gente trabalha sempre com o excelente, mas que esteja pelo menos à altura do que ele espera. Então isso é uma responsabilidade imensa. Mas caso você tenha alguma dúvida, vocês podem me chamar, fazer o orçamento sem compromisso, assim, eu sempre estou à disposição, gosto muito de atender as noivinhas, assim. Qualquer dúvida pode mandar,
Se ficou alguma questão assim que vocês não, que ainda tenha dúvida, pode mandar para mim que eu respondo.